Então hoje nós vamos para a nossa aula número 10, função do segundo grau, né, que é função polinomial do segundo grau. O que seria isso? É a função ao qual tem o expoente, né, 2. Né, a função polinomial do primeiro grau, né, o x, o expoente dele é o que? 1. Correto? Então, é uma função, a função polinomial do segundo grau, ela é uma função dos reais nos reais, certo? Então essa é a função dos reais nos reais. Então como é a definição dessa função? A função ela vem a, esse termo a, que multiplica x ao quadrado, mais b, que multiplica x, mais c. Observem que ela tem duas variáveis aqui, né? O x de grau 2, x de grau 1 e uma constante, tá? Essa constante aqui, onde que se o a for igual a zero, né? O que acontece aqui, ó? Se o a for igual a zero, para isso aqui ser verdadeiro, o a tem que ser diferente de zero. Porque se ele for igual a zero, eu deixo de ter a função do segundo grau, passa a ter uma função polinomial do primeiro grau. Tá? Então o a ele é diferente de zero para que exista a equação do segundo, a função do segundo grau. Tá? É uma condição de existência para essa função. Porque se ele for igual a zero, não vou ter mais isso aqui, ó, que zero que multiplica x ao quadrado é zero. Só vai sobrar quem? O bx mais c, tá? Sobraria só isso aqui, ó, bx mais c. Logo, isso aqui seria do primeiro grau, tá legal? Então, o a não pode ser zero. As demais não tem problema nenhum, tá legal? Então, nós temos isso aqui. Um exemplo aqui da função f de x é igual a 2x ao quadrado mais 3x mais 4. Eu tenho essa função do segundo grau, onde eu tenho que a minha letra a, meu termo a, vale 2, o meu termo b, ele vale 3, o meu termo c, ele vale 4, tá? Então, nós pegamos os termos da função do segundo grau. E a função do segundo grau, ela segue os mesmos parâmetros ali no cálculo de raízes da função polinomial do primeiro grau. Se eu quiser calcular a raiz da função do segundo grau, eu vou igualar a zero. X ao quadrado menos 3x mais 4. Certo? Onde que eu tenho o que? O a vale 1, o b vale menos 3 e o c vale 4. Vamos calcular a raiz dela. Se eu igualar a zero, eu vou ter o que? Raízes. Porque a função polinomial do segundo grau, ela vai ter o que? Duas raízes, né, diferentes, ou duas raízes iguais, né, como nós vimos a equação do segundo grau. Então, para que possamos calcular as raízes, é somente igualar as funções a zero, né? Pego aqui 2x ao quadrado mais 3x mais 4, igualei a zero, vou achar, né, as raízes da função. Onde que nós temos também o domínio, o contradomínio e a imagem. A imagem sempre vai estar contida onde? No eixo Y, tá? A imagem sempre vai estar contida no eixo Y e as raízes no eixo X, tá legal? Então vamos analisar aqui essa função, né? Vou pegar uma função qualquer aqui, o gráfico, tá legal? Eu tenho um gráfico qualquer que ele desce, faz isso. Porque o gráfico da função polinomial do segundo grau, ele é uma parábola. Então, seu gráfico, o gráfico
ele é uma parábola. Tá? O gráfico ele é uma parábola. Só que na função polinomial do primeiro grau nós vimos a função crescente e decrescente. E quem determinava isso para a gente? O coeficiente angular, o A. A gente olhava a letra A ali e via. Se ela fosse positiva, a função é crescente. Se ela fosse negativa, a função é decrescente. No caso da parábola, nós não temos esse termo assim, crescente e decrescente, né? Olhando, ela vai ter junto, né? Junto até a metade, ela pode estar decrescendo, dependendo do momento que ela está, ou crescendo, tá? Então, no mesmo gráfico, ela vai ter as duas funções ali, os dois termos, crescente e decrescente, tá legal? Então, não tem como aquilo ali, olhou o A é maior que zero, ela é crescente. Não. O A aqui pra gente, o A, ele vai significar outra coisa. Quando o A for maior que zero, eu tenho a minha parábola com a concavidade para cima. É o que está aqui, ó. Então, quando eu tenho essa função aqui, o A é maior que zero, eu tenho minha concavidade para cima. Quando o meu A for menor que zero, ó, meu A for menor que zero, eu tenho a minha concavidade para baixo. Então, o A para a gente vai determinar a boca do gráfico. O A é maior que zero, a boca vai estar para cima. O A é menor que zero, a boca vai estar para baixo, tá? Então, nesse caso aí, a letra A, o termo A, o coeficiente A, vai determinar se a boca está para cima ou se a boca está para baixo. E no próprio gráfico, nós podemos analisar, nós temos o divisor dele ali. O que seria o divisor? Aqui, nós temos no meio dele, se ele tiver certinho o gráfico desenhado, aqui nós temos o vértice da parábola. Aqui nós temos o vértice da parábola. Então, nós chamamos isso aqui de vértice. Onde esse vértice, ele tem dois valores. Por quê? Lembra do que eu falei dos pares ordenados? Ele vai estar ligado, ó, ele está ligado aqui ao X, ao ponto X. Nós chamamos de XV, porque é o ponto do vértice, e vai estar ligado aqui, ó, ao Y. Nós chamamos de YV, que é o ponto do vértice. Então, o vértice ele possui o par ordenado dele, XV, YV, tá? Então, nós temos isso, o vértice. A parábola tem ali o vértice dela, onde tem o par ordenado, as suas duas coordenadas, a coordenada do eixo X e a coordenada do eixo Y. Onde nós temos a coordenada do eixo X, chamamos o X do vértice e o Y do vértice. A mesma coisa acontece com a parábola de concavidade para baixo. Ó, aqui e aqui. Aqui eu tenho meu X do vértice e continuo tendo aqui meu Y do vértice. Então, meu par ordenado aqui é XV, YV. Então, quando eu trabalho com a função do segundo grau, estou fazendo a parte gráfica dela, eu tenho o meu X do vértice e o meu Y do vértice, tá? E no vértice, ele é o nosso divisor de água, né? O nosso vértice, o que acontece? A partir do vértice ocorre a inversão de sentido. Se ela está descendo, quando passa pelo vértice, ela começa a subir, né? Se ela está subindo, quando ela passa pelo vértice, ela começa a descer. Então, o que eu falo aqui, se a gente analisar daqui para cá, ela vai estar decrescendo. Atingiu o vértice, está subindo, então ela está crescendo. É um movimento crescente, aqui o movimento decrescente. Agora aqui o contrário, a concavidade para baixo. Ela está no movimento crescente, ó. Os valores de Y vão aumentando, correto? Os valores de X também, ó.
Aí ele vem, ó. Aí quando ele chega no vértice, ele começa a descer, né? O que acontece aqui, ó, os valores de x, ó, continua aqui aumentando, mas o de y continua, vai o quê? Diminuindo, ó, ele vai diminuindo, tá? Vai descendo. Então, eu tenho meu gráfico nesse ponto, ele está numa fase crescente, nessa fase, passou pelo vértice, começa uma fase decrescente. Nesse caso aqui, ele está numa fase decrescente, passou pelo vértice, está numa fase crescente. Tá legal? E também nós temos aqui o nosso ponto C. Eu falei do A e falei do C. Agora eu vou falar, falei do vértice, vou falar do C. O ponto C, ele é o ponto em qual o gráfico toca o eixo y. Então aqui é meu ponto C. Então aqui é o meu ponto C. Lembra que na função polinomial do primeiro grau, né, a função polinomial do primeiro grau, a letra B determinava onde a reta tocava o gráfico, correto? O eixo. Logo, no segundo grau é a letra C que vai determinar aonde toca o gráfico, correto? Então você vê aqui, nesse caso, o ponto C, ele está acima da origem, correto? Ele não está acima da origem? Então aqui o C, ele é maior que zero. Mesma coisa aqui, ó, está acima da origem. O C, ele é maior que zero. Se por um acaso acontece de eu ter um gráfico dessa forma, ou posso estar atravessando ele de outra maneira, então aqui está o meu ponto C. Ele está abaixo do zero, não está? Abaixo aqui do eixo. Então o meu C aqui, ele é negativo. Tá legal? Então só ver essa situaçãozinha aí, analisar. Então aqui nós já falamos no vértice, a letra A, né, a coordenada do ponto A, o que ela significa ali para gente, o coeficiente A, e o coeficiente C. Ah, mas eu queria saber sobre o B. No B a gente vai ver o sinal dele, tá? O B a gente pode analisar através do sinal. Como assim? Se eu pegar uma reta, e traçar tangente, não vai ficar certinho que aqui, se eu traçar ela tangente ao gráfico, essa reta aqui, ela é crescente. Agora, analisando a função, ela é crescente ou decrescente? Ela é decrescente. Se ela for decrescente, se essa reta ela é decrescente, então quer dizer que o meu B é menor que zero. Tá? O meu B é menor que zero. Vamos ver aqui a outra reta. Vou traçá-la aqui, ó. Tangente à parábola. Tangente à parábola. Essa reta, através da função, ela é crescente ou decrescente? Essa reta, através da função, ela é crescente, correto? Ela é crescente. Se ela é crescente, eu tenho que o meu B vai ser maior que zero, tá? Então, é outro detalhe que nós temos aí em cima do gráfico, tá? E no vértice, como é que eu vou calcular o vértice? Então, vamos ver aqui. Vou fazer novamente para poder ficar melhor aqui. Nesse ponto aqui, vamos analisar. Eu tenho esse eixo, tem esse gráfico qualquer. Ele tocou aqui. Se ele tocou no ponto Y, no eixo Y, aqui eu tenho meu quê? A letra C. Esse ponto são as raízes x1
x2, correto? Raízes. Raízes, tá? São as raízes. Tá aqui. Tá, que mais eu tenho? Eu tenho aqui o vértice, ó. O vértice. Onde eu tenho essa coordenada dele aqui, ó. Aqui. É onde eu tenho essa coordenada dele aqui, ó. Que aqui é o x do vértice. E aqui eu tenho meu y do vértice. Tá bom? Então, analisa. A concavidade está para cima. Concavidade para cima. Então, se ela está para cima, quer dizer que meu A é maior que zero. O ponto C está abaixo da origem. Quem é a origem? O zero. Logo, eu tenho que meu C vai ser menor que zero. Ó. O meu ponto B. Vou traçar minha reta tangente ao gráfico. Ó, tangente. Agora vamos analisar como se fosse a função polinomial do primeiro grau. Observe. Observe aqui. Essa função, se você analisar ela, esse gráfico, ele é o quê? Crescente, correto? Se ele é crescente, o B é maior do que zero. Então aqui nós vimos o sinal das três letras, do A, do B e do C. Agora falta a gente ver o vértice. Como eu vou calcular o vértice? O vértice, eu tenho meu XV. Para calcular o vértice, eu tenho que é menos B sobre 2A. E o Y do vértice é menos delta sobre 4A. Certo? Da onde saiu isso aqui? Da função. Da onde saiu delta? De Bhaskara. Por isso que eu falei, tem que guardar bem lá a equação de Bhaskara. Então aqui nós temos, para calcular o vértice, da função, eu tenho que xv é menos b sobre 2a, eu tenho que yv é menos delta sobre 4a, tá? Então eu tenho essa situação aqui. Então, aí calcular delta. O que é delta? Relembrando, delta é b ao quadrado menos 4ac, tá? Relembrando Bhaskara, x é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. Continuando nosso estudo aqui, né? O que eu faço para a concavidade para cima também serve para a concavidade para baixo, tá legal? Não esqueçam disso, também serve, tá? É a mesma análise. Tá, vamos analisar aqui agora, ó. Eu tenho essa parábola, né, no nosso eixo X, no nosso eixo Y, onde eu tenho aqui, ó, x1, x2. Tá legal? Eu tenho duas raízes diferentes. Se eu tenho duas raízes diferentes, quer dizer o quê? Que nesse caso aqui, o meu delta, ele é maior do que zero. Lembra da equação do segundo grau? Delta maior do que zero. Agora nós vamos vir para cá. Eu tenho esse ponto aqui. Ele é o x1
e também o x2. Tocou uma única vez no gráfico. Aqui ele tocou em duas. Aqui ele tocou uma única vez. O que eu tenho aqui? Duas raízes iguais. Eu tenho duas raízes iguais. Então quer dizer que meu delta é igual a zero. É igual a zero. O que mais que eu tenho aqui? Ó, nesse ponto não toque nada, ó. Não toca. Se ele não toca no eixo X, então quer dizer que delta é menor do que zero. Se é menor do que zero, não existe raiz real. Não existe raiz real, tá? Então, essa mesma análise serve também para a concavidade, né? O contrário. Seria aqui, ó. Vou fazer aqui desse lado, ó. Não tocou. Certo? Ó. Então, delta é menor do que zero. Ela não tocou aqui. Eu tenho ponto aqui, eu tenho esse ponto aqui. Tá legal? Eu passo a ter o vértice. O vértice eu tenho. Não deixo de ter o vértice. Tá? Eu não deixo de ter o vértice. Eu não deixo de ter. Aí, se eu pego para cá, essa daqui, ó. Posso muito bem. Vou pegar aqui para não embolar. Ó, ela vem e faz isso aqui, ó. Ó, raiz, ó, x1, x2, ó, tocou aqui. Aqui eu tenho o vértice, ó. Tá legal? Mesma coisa. Só que a diferença é que aqui o A é maior que zero e aqui o A é menor que zero. Aqui o A é maior que zero, aqui o A é menor do que zero. E a mesma coisa aqui também, ó. Certo? Aqui eu tenho x1 igual a x2, também vou ter o meu vértice. Aqui tocou, tá? Então aqui é o A, aqui é o A é maior que zero, aqui é o A menor do que zero, tá? Então, o que nós aprendemos na equação do segundo grau transfere para a função do segundo grau em relação aí o delta, o Bhaskara, tá? Então, se tiver com dificuldade na equação do segundo grau, volta lá, dá uma estudada para poder entender a função polinomial do segundo grau. Então, agora vamos ver aqui um exemplo de função de segundo grau. Considere a função f do segundo grau em que f0 é igual a 5. Ele está falando já ali, ó, que o f0 é igual a 5. Onde o que está aqui dentro é o x, o que está aqui dentro é o y, correto? Que é a raiz. Igualou ali. Ó, eu tenho aqui f1 é o x, o 3 é y. E f menos 1x igual a 1, aqui que é o y. Escreva a lei de formação dessa função e calcule f5. Então, a lei de formação. Primeiro nós vamos lembrar aqui. F de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Onde que o primeiro passo que ele me deu aqui, falou que o f de 0 é igual a 5. Se o f de 0 é igual a 5, eu pegando a função de cima, eu irei substituir. Aonde tem x vai entrar o zero. A vezes 0 mais b vezes 0 mais o c igualei a 5. Ó, essa função que era um polinômio do segundo grau vai ser o polinômio do primeiro grau, porque o a tá igual, o x está igual a 0, correto? 1, 2, 3.
Então agora nós vamos multiplicar. A vezes 0 é 0, mais B vezes 0 é 0. Sobrou quem? C igual a 5. Então o termo C a gente sabe que vale 5. A segunda opção ali, F1 é igual a 3. Se F1 é igual a 3, eu vou ter o quê? Ó? Aonde for x eu substituo por 1. A vezes 1 ao quadrado mais B vezes 1 mais o C igual a 3. Então, A vezes 1 ao quadrado é A, mais B vezes 1 é B, mais o C, quanto vale o C? O C vale 5, igual a 3. Então, isso aqui fica como? A mais B igual, esse 5 positivo vai para lá negativo, menos 2. Certo? Está aqui. Vamos para o terceiro caso. Ele fala que f de menos 1 é igual a 1. Onde que eu tenho a menos 1 elevado ao quadrado mais b que multiplica menos 1 mais c igual a 1. Menos 1 ao quadrado é 1. Então eu tenho a menos b. Quanto vale o c? 5. Mais 5 igual a 1. Então, melhorando isso aqui, eu vou ter que a menos b é igual a menos 4, porque o 5 vai para lá, negativo. Observem agora que eu tenho os três termos. O c, que vale 5, a mais b igual a menos 2 e a menos b igual a menos 4. O que eu posso fazer aqui? Vou fazer um sistema, uma relação entre eles aqui, ó. Onde que eu tenho que a mais b é igual a menos 2 e que eu tenho que a menos b é igual a menos 4. Correto? Fazendo pela soma, o que eu terei? Fazendo pela soma, eu já vi que a mais a é 2a. Mais b com menos b dá 0. 2a igual menos 4 com menos 2, menos 6. Logo, eu tenho que a é igual a menos 3. A é igual a menos 3. Se eu tenho a que é igual a menos 3, quanto vai ser o meu b? É só eu pegar qualquer um aqui deles. Eu vou pegar a mais b igual a menos 2. O a vale menos 3, mais b é igual a menos 2. B é igual a menos 2 mais 3. B igual a 1. Ó, achamos os três valores, né? Achamos três valores. A igual a menos 3, B igual a 1 e o C igual a 5, tá? Achei. Então, com esses valores, a gente consegue o quê? E com isso aqui, agora eu consigo montar que o A vale menos 3, x ao quadrado, mais o B que vale 1, fica só o x, mais o C que vale 5, mais 5. Então, essa é a função polinomial do segundo grau. Olha que o A é negativo, a concavidade dela é para baixo, né? Já sabemos logo. E ele pede para calcular o F5. Calculando o F5 aqui, o F5, nós teremos aqui, ó, menos 3, que multiplica 5 ao quadrado, mais 5, mais 5. Então, nós temos menos 3 que multiplica 25, mais 10. Menos 3 que multiplica 25, 75. Menos 75, mais 10.
logo o F5 vai valer menos 65. Determine as coordenadas do vértice e o conjunto imagem da função f de x, x ao quadrado menos 3x mais 2. Então, o conjunto de coordenadas do vértice, né? Então, o que que é? O vértice, relembrando, é o xv e yv. Onde que nós temos que o xv é menos b sobre 2a. E o yv é menos delta sobre 4a. Né? Então, analisando aqui, nós temos o a é igual a 1, o b ele é igual a menos 3 e o c é igual a 2. Quem é o b? 3. Então, aqui é menos, vou botar aqui, menos 3 sobre 2a. Quem é o a? Vale 1, então é sobre 2, menos com menos mais, então aqui eu tenho 3 meios. Então, meu xv vale 3 meios. Agora vamos ver aqui o y. Quem é delta? Menos. Delta é b ao quadrado, que é menos 3 ao quadrado, menos 4, que multiplica o a, que vale 1, que multiplica o c, que vale 2, sobre 4a. 4 vezes 1. Nós temos aqui menos, o que eu tenho? Menos 3 ao quadrado, mais 9. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. Aqui, sobre 4. Isso aqui vai ficar o quê? 1 quarto, né? Menos 1 quarto. Então, aqui nós temos o nosso x do vértice, né? O nosso vértice ele é composto por... O nosso vértice ele tem as coordenadas 3 meios, desculpa, e menos 1 quarto. Tá legal? Ele tem essas coordenadas aqui. Tá. Agora, olhando... Ele pede para calcular o que? O conjunto imagem. Pô, eu sei que o conjunto imagem fica no eixo Y, né? Eu falei. Então, vamos dar uma analisada aqui no nosso gráfico. Aqui. X, eu tenho Y, ele tem a concavidade voltada para cima, correto? Concavidade voltada para cima, porque o a é maior que zero, e ela toca, o C toca no eixo Y, né, no 2, toca aqui no 2. Então, vamos ver. Então, eu tenho aqui isso aqui. Pô, mas por que você fez isso aqui? Porque meu delta, quando eu calculei aqui o delta, ó, o delta, ele é maior do que 0, porque o delta foi igual a 1, correto? Esquece esse sinal aqui. O delta é maior que 0, porque eu achei o delta igual a 1. Se o delta é maior do que 0, ele possui duas raízes diferentes, x1 e x2, tá? Não esqueçam lá. Aqui eu tenho meu ponto C. Correto? Aqui eu tenho um vértice, ó, onde nós traçamos aqui o vértice, nós temos aqui o 3 meios, e nós temos aqui quem, ó? Menos 1 quarto, tá legal? Então, nós temos 3 meios aqui e menos 1 quarto. Tá, e agora a imagem. Analisa aqui, do vértice para baixo, aqui, ó, eu não tenho nada de gráfico, tenho? Não, eu só tenho do ponto do vértice para cima, correto? Ó, se eu sair traçando aqui, ó, eu vou tocar no gráfico, até o infinito. Então, o meu limite de imagem, né? O limite da imagem
meu limite da imagem vai ser o YV. Nesse caso, está subindo, não está? Não está subindo aqui? Então, os valores de Y estão aumentando. Ó. Y está aumentando. Se ele está aumentando, eu vou ter que a minha imagem ela vai ser Y maior ou igual, porque é o limite dela, maior ou igual que menos 1/4. Tá? Essa é a imagem. Então, toda vez que eu for ver a imagem na função do segundo grau, eu tenho que ver o Y do vértice. Então, ó, a minha imagem é Y pertence aos reais, tal que Y maior ou igual que menos 1/4. Tá? Então, continuando aqui. Determinar o conjunto imagem da função. Ó, de novo. Ele só pediu o conjunto imagem. Se ele só pediu o conjunto imagem, eu preciso ficar fazendo toda essa conta aqui? Não. Porque eu sei que a imagem está relacionada com o Y do vértice. Tá legal? Ela está relacionada com o Y do vértice. Então eu venho aqui, ó. Quem é o Y do vértice? Menos delta sobre 4A. Então quem é o delta? Delta é B ao quadrado menos 4AC. Onde que eu tenho que delta é igual ao B. Quem é B? 2. Então é 2 ao quadrado menos 4 que multiplica menos 1 que multiplica menos... que multiplica... Um, dois, três. Então, delta um, dois, três. Então, delta é quem é B? 2. 2 ao quadrado, 4. Menos 4 que multiplica o A. O A é menos 5 que multiplica o C, que é menos 1. Delta é igual a 4. Menos 4 que multiplica menos 5 é mais 20 que multiplica menos 1. Delta é igual a 4, que é mais com menos, menos 20. Logo eu tenho que delta, ela é o que? Menos 16. Ó, achei um delta negativo. Essa função não existe raízes reais para ela, correto? Porque é um delta menor do que zero. Então a gente substituindo aqui o Y do vértice, eu tenho menos, quanto é o delta que nós achamos? Menos 16 sobre 4 que multiplica menos 5. Eu tenho que menos com menos é mais, né? Então eu tenho mais 16 sobre menos 20. Então eu vou ter menos, simplificando tudo por 4, eu tenho menos 4/5. Então esse é meu Y do vértice. Se esse é meu Y do vértice, qual vai ser a minha imagem? Então a imagem será a imagem Y pertence aos reais, tal que Y tem que ser menor ou igual a menos 4/5. Tá legal? Menos 4/5. Pô, mas por que menor, professor? Agora vocês vão pegar, ver, monta esse gráfico e vai confirmar que ele é menor ou igual a 4/5. Por quê? Olha só. O A é o que? Menor que zero, com cavidade para baixo.